Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é Danilo Frata, analista da Capitalismo Consultoria Financeira. Começando então aqui a análise gráfica. Agora são 17 horas e 40 minutos, faltando 20 minutos para fechar o pregão. Ontem, enquanto eu fazia análise para vocês, nós tínhamos o índice em leve alta e no final do pregão aí bateram em vários papéis, que deixou um candle aqui indicando fraqueza na tentativa de alta. Hoje, nesse exato momento, a gente precisa aguardar também novamente o fechamento, claro, para ser um pouquinho mais prudente. O índice vai caindo aí 1,55%, vai negando então a tentativa aqui de armar um pivô de alta e reverter a tendência de baixa para alta, vai perdendo aqui o suporte de 73.100 pontos, vamos ver se fecha abaixo. Ontem fechamos com volume na média, hoje provavelmente vamos fechar aí com volume um pouquinho acima da média. Então o índice Bovespa nesse momento aí retomando seu movimento baixista. O que esperar dos próximos pregões? Podemos ter aqui algumas situações para esse movimento. A primeira delas é o índice Bovespa segurar aqui na retração de Fibonacci, justamente, deixa eu ver aqui o valor para vocês, que ficou escondido aqui, agora sim, que na casa 72.300 pontos, onde temos um fundo formado anteriormente por índice Bovespa, então ele faria lá um movimento, tentou aqui fazer um movimento de alta, não confirmou aqui a tentativa do pivô de alta, corrigir até a retração de Fibonacci, aí sim segurar para posteriormente tentar aqui a reversão de tendência. Então, por enquanto aí a gente segue em viés de baixa e tendência de baixa para o índice Bovespa no curto prazo, lembrando aqui que também segurou dentro aqui de uma LTB que eu tenho traçado no gráfico. O dólar futuro subindo 0,92% nesse momento. Ontem aqui tocou na LTA, prazo mais longo, e região de suporte em 3.210. Hoje com volume bem acima da média, vai fazendo aqui um belo padrão de fundo. Pode então fazer movimento de repique superando a máxima de hoje. Para esse movimento de repique, então, nós temos primeiro alvo aqui em 3.250, posteriormente 3.270 e caso 3.280 e 3.280, isso mesmo seria a retração de Fibonacci do topo anterior até este fundo. As operações hoje, então, de day trade, vou passar aqui para vocês, deixa eu trazer da outra tela para cá. Foram apenas 2 operações de day trade com ações. Deixa eu diminuir a tela agora sim. Somando 1,59. Teve outras operações indicadas, mas não deram start. E no momento aí da baixa, a gente estava mais focado aí no índice, então a gente não teve operações de day trade no momento aí que efetivou aí a queda no índice Bovespa. Já no mini índice, tivemos 3 operações, 2 com gain, uma com loss, somando 365 pontos de gain. E no dólar apenas uma operação aí, somando 3 pontinhos. Vou passar então com vocês aqui essas operações. Foi uma operação de venda BBDC4 com 0,72% de ganho e CIS B3 com 0,87% de ganho. As operações de day trade aí com ações, vou passar aqui BBDC4 então. Foi uma venda nos 15 minutos, na perda da mínima deste candle. A perda da mínima deste candle, o objetivo era, se não me engano, 33,30. Justamente aqui na retração de 200 e no fundo anterior, andou bem mais aí, claro, com essa queda brusca aí do índice Bovespa. A gente trabalha com alvo fixo, então tocou no alvo, a gente sai fora. Os B3 também, vendo aqui nesse candle de ignição saindo da média, próximo do rompimento de suporte. O alvo era 18,30, 18,27, a gente ajustou para 18,30. O trade andou bem mais aí, também bateu no alvo, a gente caiu fora. Teve outros trades aí, Estácio, era uma venda perdendo a mínima, mas como nesse momento ele já tinha
2 calls de compra e 2 de venda, a gente não deu a venda aí. PTOW também teria dado oportunidade de venda na perda mínima, a gente também não oficializou por causa que a gente tinha outros calls de compra aí que não deram entrada. No índice, então, passar aqui a análise do índice rapidamente para vocês. O índice futuro fez aqui um ombro, cabeça, ombro nos 60 minutos, que foi justamente aí o trade que a gente conseguiu pegar de tendência. Chegou no seu objetivo final aí, que não é muito comum, só em forte tendência de baixa, lá na projeção de 2001 de Fibonacci, na casa aí de 72.900 pontos. Quem ficou tentando pegar a faca caindo aqui foi sendo estopado no meio do caminho. Por exemplo, muita gente tentando pegar aqui em 73.800 pontos, que seria objetivo na projeção de 161, posteriormente aqui no fundinho também, na casa de 73.300 pontos e até anteriormente aí, na casa de 74 mil pontos, foram todos estopados. Hoje o índice fortemente aí na sua tendência de baixa. A gente então fez 3 operações. Deixa eu passar aqui para vocês. Primeira operação do dia, então, que a gente saiu com um gain de 100 pontos, foi justamente aqui na perda mínima desse candle, rompendo o suporte com volume acima da média, venda em 74.390, bateu logo no alvo. Posteriormente, deixa eu trazer aqui para outra tela que eu consigo olhar melhor. A gente levou um stop aí na venda em 72.240. Se não me engano, foi a venda nesse candle aqui. Deixa eu ver a hora aqui, 11h15. Não, foi um pouquinho depois. Justamente aqui nesse candle a gente fez a venda. Deixou esse martelo, a gente botou stop na máxima aí, podendo ser um rompimento falso. A gente saiu estopado com 0,85 e aí posteriormente foi fazendo o movimento até a média de 9. Então foi dada a venda em 3.210, que seria perdendo aqui as mínimas, com 350 pontos de alvo, justamente aí lá na retração. O alvo lá próximo da retração de 3.161 de Fibonacci. Tocou no alvo e andou bem mais. A gente não fez mais operações, batemos a meta aí do dia. E no dólar, WDOZ, foi uma venda aqui no rompimento dos 5 minutos. Na perda da mínima do candle branco aqui, buscando 3 pontinhos, com stop na máxima, tocou logo, possivelmente ficou líquido aí também. Não conseguimos pegar o movimento de alta, ficamos fora aí. O dólar que também aí bateu a projeção máxima que eu tenho aqui para Fibonacci. Deixa eu traçar aqui para vocês, desse fundo duplo aí, lá com alvo final em 3.244. Então, dólar bem forte hoje, o índice bem forte direcional com alta depois de fazer o fundo duplo, o índice direcionalmente caindo. Hoje, então, a gente foi estopado em uma operação em swing trade, a gente está líquido em swing trade em ações, tá? Não temos mais nenhuma operação por enquanto em aberto. CSNA3, o stop aí, um stop loss de 4,74. Deixa eu botar aqui para vocês a operação CSNA3. Foi uma compra nos 60 minutos. Configuração aqui de um ombro, cabeça a ombro. Compra em 8,1. Chegou a andar aí cerca de 3%. Deixa eu aproximar o gráfico para vocês. Compra então neste candle aqui, que esperou 8,1. Chegou a andar cerca de 3%, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhada aqui. Isso mesmo. E ontem, então, formou um topo duplo. E a gente saiu estopado da operação. Poderia apertar um pouquinho mais stop, que seria a mínima do dia de ontem, saindo com loss aí cerca de 3%. A gente quis manter a estratégia original, saímos com 4,7% de loss nessa operação. Então, vamos aqui analisar os papéis. Lembrando só que a gente tem ainda em aberto uma operação de swing trade.
Só abrir aqui para o painel de operações, auxiliar aqui no que a gente tem aberto. BGI, isso mesmo, a gente tem uma operação em boi gordo, fluindo aí a favor da nossa compra aqui em 142,90, já está dando 90 pontos de gain. Nós temos ainda uma compra em position trade em prio 3, o alvo lá em R$70, está dando aí 21% de gain até o momento, e uma compra SPR4, vai dando um loss por enquanto de 4%, nós temos stop no fundo anterior, alvo lá em cima, vamos ver como é que fecha o papel na semana, e são essas posições que a gente tem em aberto, apenas 2 position trade, uma swing trade no boi. Os principais ativos então, Ambev, vou botar no gráfico diário aqui. Ativo caindo 0,96, com volume, pelo jeito vai fechar um volume na média, segue sua tendência de baixa, para fazer um pivô de alta tem que ficar acima de 21, a gente está de olho nesse rompimento, perdendo a casa aqui de 20,40, pode retomar seu movimento de baixa até o suporte anterior. BBAS3 caindo nesse momento 4,32, com volume bem acima da média, finalmente entrando volume no ativo. Também deu indicação aqui de fazer um possível pivô de alta, vai negando, dando continuidade então ao seu viés de baixa aqui, está indicando vir buscar o fundo anterior. BBDC4 caindo 2,9, mesma cadeira de BBAS. BR Food seguindo sua tendência de baixa, não perde a mínima do dia de ontem, mas segue aí em tendência de baixa, perdendo aqui a região de 39, deve buscar 38,70. BVMF3, ativo que estava aí no viés indefinido no curto prazo, porque corrigiu além das retrações aí, estava indicando aqui uma possibilidade de reversão de tendência, hoje fazendo aí um candle com amplitude, cortando as médias, com volume acima da média, então retomando sua tendência de baixa no curto prazo. Deixa eu dar uma olhada aqui, estava em tendência indefinida no curtíssimo prazo, podendo fazer um pivô de baixa no momento, então vai retomando sua tendência de baixa no curto prazo. A gente pode até fazer aqui uma espécie de um tupim duplo aí no curtíssimo prazo. TCA4, mesma característica de BBAS e BBDC, perdendo a mínima do dia de hoje, deve buscar o fundo anterior, ficando então, mantendo sua tendência de baixa no curto prazo. E TUB4, também aqui já tem até uma característica de topo mais baixo que o anterior, foi lá, rompeu a resistência, está dentro de um triângulo aqui, se a gente for ver, está fazendo um topinho mais baixo que o anterior, fechando próximo da mínima e com volume em cima de uma LTA perdida anteriormente. Então, perdendo a mínima no dia de hoje, aí retoma seu viés de baixo. Croton 3, que era possível call de compra, o trader mais agressivo comprou ontem aqui em 18,90, hoje provavelmente foi estopado, estava de olho na compra, a operação aqui, 19,20, 19,21. Ativo aí que segue com uma certa característica de possibilidade de alta, se manter retração de Fibonacci, justamente a casa aqui de 17,90. Então o ativo foi lá, fez uma pernada de alta, tá fazendo um pullback, sendo que a gente tem aqui um fundo duplo, que é uma característica de reversão de tendência. O ativo se mantiver nessa região aqui, fizer um fundo, romper as máximas aí, consolidaria sua tendência de alta no curto prazo. Por enquanto, eu aguardo um fundo de rompimento mais convicto aí da resistência. Não faço nada no ativo. Petro 3, Petro 4, Petro 3 caindo 3,9, retomando sua movimentação de baixa, ativo em tendência de baixa, corrigiu até as médias. Hoje perdeu as mínimas 2 candles preços deixados no pregão, com volume acima da média. Se perder aqui a região de 15,28, tende a acender um pouquinho mais. A gente pode fazer uma projeção dentro aqui dessa barra elefante aí, que está engolfando todas as outras barras dentro desse movimento. Com essa projeção, então, nós temos o primeiro alvo aqui em R$15 e ao final na casa de 14,40. E Vale 3, deixando o candle de topo, caindo 1,21, com volume acima da média, região de resistência ativa aí, pode sim
perdendo a mínima de hoje, começar um movimento corretivo, onde teria o primeiro alvo aqui na casa de R$ 34,80 a R$ 35. Deixa eu só tirar esse desenho aqui. Agora sim, vamos então aqui para os destaques de alta e de baixa. Destaques de alta, Viver VIVR3, ativo com pouca liquidez aqui, não vale nem a pena comentar. Magnesita subindo 5,38, fazendo aqui um pivô de alta no curto prazo, não vejo compra, só quem compra no rompimento. Embraer ativo aí, mesmo com o dia baixista e próximo do seu suporte, vem mantendo aí movimento lateral, então a gente pode ficar de olho aqui no rompimento de 15,80 para uma compra e na perda aqui de 15,20 numa venda. EVN3 subindo 1,58, ativo aqui vai mantendo a retração de Fibonacci, a gente pode sim pensar numa compra no ativo, na aspiração da máxima do candle de hoje, pensando aí na reversão de tendência. Se perder as mínimas aqui, segue sua movimentação de baixa no curto prazo. E CL3, papel que a gente saiu da posição, pelo fato aí que está fazendo um topo mais baixo que o anterior, está dentro aqui, a princípio, dentro de um triângulo, para o lado que romper, deve ganhar força no movimento, tanto para baixo como para cima. Não vejo nada se fazer no momento para o ativo. Papel que está demonstrando bastante força, deixa eu ver como é que está, estava antes pelo menos. GGBR igual 4, aí se mantém nos seus níveis, mesmo com a bolsa caindo bastante, aí os ativos vão se mantendo laterais. Quem está comprado, administrar stop, eu não vejo compra no momento para os dois ativos. Destaques de baixo então, CPFE3 caindo 6,39 nesse momento, nós estamos no leilão. Ativo que tem uma tendência de se arrastar aí, ou seja, fazer movimentos curtos. Desde o dia 9 de 12 de 2016, nós subimos aí 12% em cerca de 240 dias. Em apenas 3 dias, a gente devolve praticamente toda essa alta. Eternit caindo 6,29. Ontem tentou aqui um movimento de alta, com volume acima da média, tocou na LTB, não vejo nada se fazer no ativo. SAPR3, que eu já comentei com vocês que a gente está comprado aí no gráfico semanal, vem testar a região do suporte 10,95, se perdida vem testar 10,50, BRSR6, que eu já comentei hoje no Bom Dia, para ser um call de venda perdendo a mínima, vai caindo 4,44, quem fez a compra no rompimento aí, parabéns, eu esperava um movimento um pouquinho mais tímido para pensar numa venda aí na perda do suporte. Quem fez essa venda tem primeiro alvo lá na casa de 15,60, 15 não, é 12, deixa eu ver aqui, só passar para vocês certinho, agora sim, 12,50, 12,60, primeiro alvo aí para essa nova pernada de baixa para BRCR6. Os papéis que eu separei para comentar com vocês aqui, vamos ver que estão fechando. Lourdes Marisa, ativo em tendência de alta, fazendo já zigue-zagues ascendentes. Vai mantendo aqui as médias, esperando aqui as máximas na casa de 7,90, 7,80. É compra para continuidade de sua tendência de alta no curto prazo. A NIM3, vamos ver como é que está agora. Fechando com padrão de topo, ativo que vinha bem esticado aqui há vários pregões em alta. Até por isso a gente não pensou na compra do ativo. Está fazendo um padrãozinho de topo. Pode sim se pensar numa venda, pensando aí talvez num rompimento falso na perda mínima do dia de hoje. NIM3, Arezo, ativo aí mesmo com essa queda de hoje, vai mantendo movimentação lateral, então ficar atentos aí para o rompimento da casa de 49,90, ficando acima com volume, tentando pegar aí uma reversão de tendência de baixa para alta. Braskem, estou de olho para fazer uma venda, perdendo a mínima do dia de hoje, principalmente aqui, deixa eu ver qual é a mínima desse dia, perdendo aí 45,30, é venda, ativo em tendência de baixa, vem fazendo zigue-zague descendente, testou aqui as médias móveis, segundo dia testando suporte, então perdendo essa região aí eu vejo venda. Deixa eu fazer aqui uma projeção para vocês, com alvo lá na casa de
39,40. BTLW3. Ativo em tendência de baixa, ontem deixou martelinho, podendo aqui, quem tentou a compra, buscar aqui um fundo duplo no ativo. O ativo vai negando essa configuração por enquanto, está perdendo a mínima do dia de ontem, então ativo perdendo aqui um suportezinho na casa 16,80, 16,90, só dizer certo para vocês. 17,40, posteriormente perdendo 16,90, é venda para a continuidade dessa movimentação de baixa. CAML3. Camil, ativo que estava em tendência indefinida. Deixa eu dar uma olhada aqui. Perdeu a retração de Fibonacci, fez o movimento direcional de alta rompendo resistência, fechando o gap. Fez o movimento corretivo até as médias, hoje está perdendo as mínimas. Não vejo nada aqui, um cenário bem definido para o ativo. Podia sim, conforme eu comentei na análise de fechamento pregão, uma compra, aspiração da máxima no dia de hoje, pensando aqui na reversão de tendência no curto prazo, papel que fica meio bagunçado, em tendência indefinida. Carrefour, CRFB3, deixando um belo padrão de topo com volume acima da média, depois de fazer aqui um movimento corretivo até o topo anterior. Fica num cenário um pouco, tanto quanto indefinido no curto prazo. Se o ativo corrigir até as médias, aqui a retração de Fibonacci, romper posteriormente, eu vejo compra, enquanto não vejo muito a se fazer no ativo. Ecor 3, deixando aí um belo padrão de topo, com volume acima da média, estado de olho para comprar, superar a máxima aqui. Está dando uma indicação aqui de topo duplo, perdendo a região de 10, 12 reais, aí pode fazer um M no curtíssimo prazo, revertendo a tendência no curtíssimo prazo. EZTEC vai mantendo o movimento lateral, sigo vendo compra ainda acima aqui de 23,50. Ativo a esperar essa região com volume, eu vejo compra aí para buscar uma reversão de tendência no curto prazo. XGBR, igual eu já comentei com vocês, os em 5. Ativo foi lá, fez um movimento corretivo para o prazo mais longo de baixa aqui até a LTB, fez aqui um zigue-zaguezinho tentando romper, não conseguiu, está retomando esse movimento de baixa, então perdendo as mínimas, deve buscar a LTA aqui no prazo mais curto, ativo ficando então dentro aqui de um triângulo, ao meu ver, se a gente traçar os topos anteriores e o fundo anterior da LTA do prazo mais longo. Não vejo nada a se fazer por enquanto. Gol 4, frustrando aí quem comprou ontem no rompimento. O ativo fez um fundo duplo, fez um zigue-zague acidente, está em tendência de alta no curto prazo. Quem ainda pensa em compra, quer manter a compra, aguardar aí que o ativo mantenha LTA no curtíssimo prazo e as médias aqui e romper novamente o topo. Por enquanto está frustrando aí o rompimento da região de resistência. O 4, hipermarcas. Hipermarcas deixou aqui um sinal de definição no curtíssimo prazo, fez uma correção, deu uma indicação de possível consolidação aqui da retomada de alta, ou seja, da virada de tendência. Nesse momento, então, está fazendo um topo mais baixo que o anterior e perdendo a mínima. Se ficar abaixo dessa região, eu vejo venda aí para o ativo retomar a tendência de baixo no curtíssimo prazo. GTA3, ativo está se mostrando bem forte, com o ABV comprador, já rompeu sua resistência. Eu vejo compra aí na superação das máximas aqui para a reversão de tendência. Vou falar aqui para vocês. Esperando 39,10, ou seja, 39,11, eu vejo compra já no rompimento para o ativo. E RBR3, ativo que não está correlacionado com o índice Bovespa, vai mantendo região de resistência. O OBV vem melhorando aqui, indicando força dos compradores, próximo de romper resistência no indicador. Então, deixa eu ajustar aqui agora sim. Se ficar acima de 34,19, eu vejo compra para IRBR3.
para continuar na sua tendência de alta. JBS, ativo seguindo sua tendência de baixa, testou novamente LTA, LTA não, LTB, foi testado aqui várias vezes, deixou novamente o candlezinho de topo, se perder as mínimas aqui, deve retomar sua tendência de baixa do prazo mais longo. Croton comentei, Lame 4, apesar da baixa do índice Bovespa hoje, o ativo está em tendência de baixa, se manteve neutro aí no movimento do índice Bovespa hoje, esperando R$16, pode ser sim uma tentativa de compra para buscar uma reversão de tendência, é buscar um fundo e perdendo 15,20 ficando abaixo. É venda para a continuidade da tendência de baixa para a Lame 4, lojas Renner. Ativo em tendência indefinida, tentou aqui romper região de resistência, fez um pullback, tentou romper novamente, não consegue. Compra então só acima aqui de 35,70 para confirmar que é reversão de tendência. Se o ativo perder a mínima de hoje, 33,80, deve buscar 33,2 e ficar nesse movimento lateral nessa região, ficar numa tendência indefinida no curtíssimo prazo. Lojas Renner, múltiplos, ativo frustrando também quem fez a compra no rompimento ontem, a gente estava de olho hoje na abertura, está pensando numa compra no rompimento da máxima do dia de ontem, o volume ontem foi abaixo da média, hoje acima da média, vai mantendo características altistas aí, mas muita atenção se o ativo perder a região de 35,10. Se o ativo esperar a máxima do dia de ontem, a região de 36,85, eu vejo compra. Qualicorp, papel que a gente saiu no 0 a 0, retomando aí sua tendência de baixa. Hoje fechando aí com uma baixa de 3,90. Tem suporte agora na casa de 33,30, posteriormente região de R$30. Rio 3, Rumo. Ativo no curtíssimo prazo aqui em tendência indefinida, foi lá, testou região de resistência. Deixa eu traçar melhor para vocês aqui. Testou região de resistência, vendo uma tendência de baixa, subdirecionalmente dessa região, corrigiu, está deixando um candle de topo com volume acima da média, perdendo as mínimas, pode caracterizar aqui um topo duplo e voltar aí a sua tendência de baixa no curto prazo. Luiz 3, ativo em tendência de baixa no curto prazo. Deixou um padrãozinho aqui de fechou fora, fechou dentro. Em cima de uma zona aqui de suporte importante. No gráfico semanal nós temos uma LTA e uma região de suporte. Hoje fica neutro, mesmo com o índice Bovespa caindo bastante, deixou um candle de indefinição, esperando as máximas do dia de hoje. Aí pode sim se tentar uma compra, então, para tentar buscar um movimento contra a tendência. Essa então foi a análise de fechamento do pregão. Nos encontramos amanhã num Bom Dia Capitalismo. Uma boa noite a todos, forte abraço.